Bem-vindos ao nosso curso sobre as ordens das disciplinas segundo Santo Tomás de Aquino. Estamos na aula 2 da nossa introdução. Tendo já então domínio da lógica e de suas ordens potenciais, podemos então passar para a importante ciência que se chama a física geral. A física geral é a que trata a natureza segundo as 4 causas descobertas por Aristóteles. A causa material, ou aquilo que alguma coisa é feita. A causa formal, ou aquilo que a coisa é. A causa eficiente, ou aquilo pelo qual a coisa é feita. E, por último, a causa final, aquilo para o qual a coisa é feita. Em torno dessas 4 causas e do conceito de ato, potência, etc., é que gira a física geral. Se não houvesse nada além do mundo sensível e natural que nos cerca, se não houvesse aquilo que Platão chamava o suprassensível, em suma, se não houvesse nada além do ente móvel, que é propriamente o sujeito da física geral, a sabedoria limitar-se-ia à física geral. O que é o sujeito de uma ciência? Comumente é tratado simplesmente por objeto da ciência, mas o melhor termo chama-se sujeito. E por quê? Analogamente, é o que se dá na oração gramatical. O sujeito de uma oração é o objeto que sofre predicamentos. E na ciência não é diferente. Seu objeto sujeito é aquilo a que tudo é atribuído formalmente, suas propriedades, suas causas, suas partes e etc. Por isso chama-se sujeito. Aristóteles ainda o chamava de gênero sujeito. Portanto, tendo em vista a explanação dada acima, tenhamos em mente que o sujeito da física é o ente móvel, ou seja, tudo que for corpóreo, material, sensível, em suma, os entes naturais. A física geral também possui as suas partes, não partes potenciais, tal qual na lógica, mas partes subjetivas. O que são partes subjetivas? Analogamente, podemos dizer que são como que espécies de um gênero, como o homem e o cavalo são espécies do gênero animal, e que partes subjetivas são essas? Dada em ordem de cima para baixo, a cosmologia, ou a ciência do ente móvel segundo o movimento local. Depois vem a química, que é a ciência do ente móvel segundo a geração e a corrupção. Depois vem a biologia, ou ciência da vida, que é a ciência do ente móvel segundo o aumento e a diminuição. Por fim, a psicologia, que em grande parte é antropologia ou ciência do homem, pois a alma humana, a psique, é, antes de tudo, intelectiva, propriamente humana enquanto intelectiva. Enquanto estuda isso, a psicologia é uma antropologia, é a ciência do ente móvel segundo alterações qualitativas, qualidades. Dotados da ciência da física geral e da ciência de suas partes subjetivas, nós podemos alcançar as ciências práticas. Nosso intelecto tem algo como 2 faces. Há o intelecto especulativo e o intelecto prático. Este último subdivide-se nas artes do facere e nas artes do agere. No primeiro caso, há as artes do belo ou as artes servis, como a pintura e a carpintaria, respectivamente. No segundo, há a ciência do agir, ou seja, a ética, a econômica e a política. O resultado de nossa ação prática é imanente ao próprio homem. Estudada a alma humana, saberemos o agir eticamente, isto é, com nós mesmos, economicamente, isto é, com a família, estendendo-se à sociedade e, por fim, politicamente. A ciência prática da política é a ciência arquitetônica, dentre as ciências morais, pois trata do governo da multidão. Uma ressalva dada em relação à ciência econômica.
A ciência econômica é dita, isso é herança marxista, como predominante entre as demais ciências éticas. Se não o é, a ciência política é superior à econômica. A econômica é antes familiar que política, e só o será política por desdobramento necessário do âmbito familiar para o âmbito da multidão, mais ampla, que compõe a polis, a cidade ou a sociedade. Mas são três ciências chamadas práticas e apenas deverão ser estudadas posteriormente ao aprendizado do que é a alma humana. Com efeito, como saberemos como agir eticamente, se não sabemos como a alma humana é? A metafísica e a teologia sagrada. Terminado o ciclo das ciências práticas, temos então a rainha das disciplinas das ciências, ou seja, a metafísica, também chamada de filosofia primeira, pois trata tudo do ângulo das causas e dos princípios primeiros. E por fim também chama-se teologia racional ou natural ou filosófica. Por quê? Porque trata de Deus. Qual é o sujeito da metafísica? É o ente enquanto ente. Relembremos que o sujeito da física geral é o ente móvel, enquanto o sujeito da metafísica é o ente enquanto ente. Qualquer ente, seja móvel, sensível, corpóreo ou não. E por que não Deus, o sujeito da metafísica? Porque nos é impossível conhecer a essência de Deus. Deus é estudado na metafísica como causa do ente em geral, do ente enquanto ente. Todas essas ciências acima citadas nos é possível alcançar pela só razão humana. A razão humana per si as alcança se estiver dotada da arte e ciência propedêutica das demais ciências e artes, que é a lógica. E estas ciências compõem a filosofia. Deus, em sua infinita bondade, revelou-nos coisas que nossa razão não pode alcançar, tal qual a Santíssima Trindade, sendo Deus unitrino, Jesus Cristo, ser Deus, a perpétua virgindade de Maria, Mãe de Deus, tendo concebido pelo poder do Espírito Santo. Nada disso é por nós alcançado somente pelas luzes da razão. Mas Deus, em ordem à nossa salvação, nos revelou algo, e é este algo um conjunto de dados e artigos que nós chamamos fé. Os dados e os artigos de fé constados nos credos, nos símbolos apostólicos, são princípios que partem a ciência chamada teologia sagrada. Ao contrário das demais ciências, a teologia sagrada necessita, e somente assim existe, da revelação divina. Se na metafísica o sujeito é o ente enquanto ente, e se estuda a Deus como causa deste sujeito, na teologia sagrada o sujeito é Deus enquanto Deus, e estudamos o ente enquanto ente como efeito de Deus. Quem atinge a teologia sagrada, atinge a sabedoria possível nesta vida. Em que consiste a sabedoria? Basicamente em ver tudo do ângulo das causas e princípios primeiros. E é pela teologia sagrada que tal êxito possui seus meios, ainda mais que a metafísica. Esta nos é dada por nossa razão, mas aquela é Deus quem nos dá por meio das revelações e pela fé que nos é infundida. Vejamos que a teologia sagrada e a fé per si não necessitam da filosofia, mas o nosso débil intelecto vale-se das demais ciências para sustentar-se, tendo-as como alicerces da compreensão ao estudarmos a sagrada teologia. Portanto, é correto afirmarmos que a filosofia e as demais ciências são algo como que servas da teologia sagrada, pois deste modo nos é permitido permanecer firmemente apoiados na sempre mesma fé, pois com efeito a fé é vertida no vaso da razão. Se este vaso da razão está rachado, a fé tende a escorrer por suas fendas. É com boas doutrinas, é com o aristotelismo tomismo ministrado
e aprendido na correta ordem das disciplinas segundo Santo Tomás de Aquino, que nós vedamos o vaso de nossa razão para que se impeça, assim que a fé se escorra por suas fendas. E é isso que vamos ver, então, nesse curso. Na nossa próxima aula, vamos começar o primeiro degrau, que é a lógica. Muito obrigado pela sua atenção e até nossa próxima aula.